Olá, mulheres curadas, bom dia! A paz do Senhor, Alcione com vocês para mais um devocional. Com esse tema lindo que o Senhor nos entregou, vivendo a continuação de Atos. E nós iremos estudar o capítulo 13. Então, eu creio que Deus já tem falado ao teu coração. As meninas que estão aqui já fizeram os devocionais até agora. Eu creio que Deus já tem falado ao seu coração através dessas mulheres. E eu creio que você também está aí pegando esse livro, mastigando com muito essa palavra, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho mais esse capítulo 13. Mas antes eu queria orar para a gente agradecer a Deus por mais uma semana que Ele está nos dando. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus, graças te damos a Deus por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor está nos concedendo, pelo fôlego de vida, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por esses estudos, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, por cada irmã, Senhor Deus, que já tem vindo aqui, Deus, e deixado uma palavra ao nosso coração. Que o Senhor fortaleça e fortaleça cada uma de nós que ainda vão vir, as outras que vão vir trazer também uma palavra. E aquelas que estão ouvindo, Senhor Deus, que essa palavra venha tocar ao coração delas cada vez mais. E que essa palavra de hoje venha falar ao nosso coração também. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Abre os nossos olhos para te ver. E abre o nosso coração para receber com alegria aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Nós te louvamos e agradecemos, Jesus. Amém? Então vamos lá, meninas. Eu queria começar esse texto, mas aí a gente vai estudando, vou falando um pouquinho, tá? A gente vai lendo um pouco, depois eu vou explicando um pouco mais o que o Senhor foi falando ao meu coração. Mas eu quero te dizer, leia todinho esse capítulo. Você vai para o teu quarto e ali chama o Espírito Santo para trazer toda a revelação, tá? Então vamos lá. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra às que o tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Amém? Vamos parar aqui, depois a gente vai ler um pouquinho na sequência. Meninas, aqui tem algo muito importante para nós. Aqui ele estava falando que a igreja de Antioquia, lá o que? Existiam profetas, mestres, e naquele lugar eles estavam adorando ao Senhor e também estavam jejuando. Eles jejuavam. E naquele momento que eles estavam ali em adoração, estavam em consagração, jejuando, o Espírito Santo falou. E ali o próprio Espírito Santo disse para eles: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois que eles jejuaram e depois que oraram, depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos e os enviaram, esses homens, para o campo missionário. Aqui tem uma chave para nós. Que nós como igreja, nós como cristãos, nós precisamos sim adorar ao Pai. Nós também precisamos jejuar. Precisamos, muitas vezes, a gente ler a palavra, a gente ora, mas a gente esquece também de algo, que é o jejum. E o jejum é algo que, não para que a gente venha ficar mais santo, não para que a gente venha ficar, não. É para que a gente possa ficar mais sensível a Deus. Quando a gente jejua, a gente está matando a nossa carne. A gente está tirando aquilo que a gente gosta, que às vezes é uma comida, às vezes é o tempo, algo que a gente gosta de fazer, uma TV, sei lá, algo que a gente gosta de ficar na internet, para a gente buscar ao Deus, desse Deus que vai falar mais pertinho ainda de nós. E algo que aqui chamou muita atenção, que nesse momento que eles estavam em adoração, eles estavam em consagração, estavam em jejum ali, o Espírito Santo fala ao coração daquele povo. E aí ele diz: separem esses dois homens, Barnabé e Saulo,
para a obra que eu tenho chamado. Então, minha amada, quem fala é o Espírito Santo. Quem nos envia é o próprio Espírito Santo. É o Senhor que vai nos separar para uma obra específica. Se o Senhor já te chamou para algo, obedece. Se você ainda não ouviu a voz do Senhor te chamando para aquilo que você foi chamada, continua adorando, continua jejuando, continua buscando a Ele, que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E quando isso acontecer, obedeça à voz do Senhor. Foi assim que esses homens fizeram. A igreja ouviu a voz do Espírito Santo e ali, depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram aqueles homens para o chamado que Deus havia dado para eles. E ali eles saíram pregando o Evangelho, navegando para a cidade de Chipre, e dali foram sendo enviados e foram levando o Evangelho. E naquele meio do caminho ali, quando eles chegaram lá em Chipre, eles encontraram um homem que era chamado de Paz Jesus. Aquele homem era um falso profeta que praticava magia. E ele também tinha um assessor, ele era assessor do pré-consul Sérgio Paulo. É como um governante lá daquela cidade. E ali, aquele Sérgio Paulo, quando os Barnabé e Saulo estavam falando sobre a palavra, ele quis ouvir a palavra de Deus. Só que esse homem chamado Bar Jesus, que era muito próximo a esse homem Sérgio Paulo, começou a desviar aquele homem da palavra de Deus. E aqui tem uma chave para nós. Muitas vezes, pessoas que estão perto de você vai também querer te fazer parar e te fazer desviar de você ouvir a palavra do Senhor. Então preste atenção, quem são as pessoas que estão ao redor de você. Fique atenta, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento. E às vezes também não só são pessoas que vão nos desviar de ouvir a voz do Senhor. Às vezes são coisas que nós estamos fazendo. Às vezes é uma TV, às vezes é uma internet, às vezes até algo bom que você está vendo, sabe? Mas ali não é aquele momento para você ver isso. Ainda não é o tempo para você ali estar fazendo isso agora. Deus quer que você escute a voz dele. Então, minha amada, que você possa estar atenta. Esteja atenta à voz do Espírito Santo. Preste atenção. Quem são as pessoas que estão próximas de você? Preste atenção àquilo que está tentando te desviar da palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Aqui, esse homem, Bar Jesus, estava impedindo o Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus. E Saulo, naquele momento, que era Paulo, estava ali, cheio do Espírito Santo. E ele ali, naquele momento, ele fala firmemente. E aí ele diz: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Versículo 10. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo, ele percebeu que aquele homem estava sendo usado pelo inimigo para impedir Sérgio Paulo de ouvir a mensagem do Senhor. Então precisamos estar atentos, porque também tem pessoas que vai tentar nos desviar daquilo que Deus quer que nós venhamos ouvir. Então aquele homem, Paulo pregou, e ali aquele homem chamado Sérgio Paulo entendeu a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu a esse falso profeta? O Senhor tocou na saúde daquele homem. E naquele homem ele ficou cego. Então, minha amada, vai ter momentos na nossa vida que o Senhor, infelizmente, vai tocar em pessoas. Vai tocar em algo que é nosso, que nós amamos, que nós gostamos. Mas não porque Deus é ruim. Não, porque Deus nos ama tanto que Ele vai precisar tirar do nosso caminho para que nós não venhamos nos desviar, para que nós não venhamos desistir da caminhada, para que nós não venhamos
ser impedidos de ouvir aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, ali, depois que você for ler todo o capítulo de Atos, desse versículo 13, aqueles homens pregaram e encorajaram o povo. E muitas pessoas creram no Senhor Jesus. E aqueles homens, Paulo e Barnabé, saíram de lá também alegres e cheios de alegria por ter pregado a palavra do Senhor, por muitas pessoas terem sido convertidas. Mas mesmo aí no caminho, muitas pessoas também se levantaram contra Paulo e Barnabé. E até isso eles até foram expulsos desse lugar. Mas eu quero te dizer que na nossa caminhada também teremos perseguições. Na nossa caminhada também teremos esses levantes. Mas o Espírito Santo nos diz nesta manhã: continue firme, continue perseverando, porque a obra é do Senhor. Quem enviou esses homens a essa cidade, a esses lugares, foi o próprio Espírito Santo. Então, minha amada, se Deus te chamou, se Ele já te entregou algo para você fazer, persevere, continue, mesmo que venha as dificuldades. Pois aquele que te chamou, aquele que te enviou, te guardará, te protegerá e te dará forças para você perseverar e continuar a sua jornada. Então, que sejamos assim como Paulo e Barnabé, perseverantes na obra do Senhor, porque muitos irão ouvir e irão crer nesse Deus Todo-Poderoso. E os discípulos saíram de lá cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Então, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós nos alegramos, mesmo com as perseguições. Nós nos alegramos, mesmo nas dificuldades, porque nós sabemos que o Espírito Santo está conosco e nós vamos sair ainda mais cheios do Espírito Santo. Amém? Que Deus venha falar ao teu coração neste dia de hoje. Deus abençoe o teu dia. Um cheiro.